Olá, você que tem 65 anos de idade ou mais, ou possui algum tipo de deficiência e no momento não tem nenhuma fonte de renda, não conseguiu se aposentar, seja porque nunca contribuiu ou porque não preencheu os requisitos mínimos para a aposentadoria, eu tenho uma boa notícia para você. Pode ser que você tenha direito a um benefício de natureza assistencial chamado BPC-LOAS, que corresponde a um salário mínimo. Você pode fazer o requerimento desse benefício junto ao INSS, mas eu sugiro que você procure um advogado de sua confiança. Até o próximo vídeo informativo. Tudo de bom! Meu pai acabou de se aposentar por idade, com o valor de um salário mínimo. A minha mãe já tem 66 anos de idade, mas nunca contribuiu para o INSS. Ela tem direito a algum benefício previdenciário? Bem, como sua mãe nunca contribuiu para o INSS, ela não tem direito a se aposentar, porque para se aposentar, o indivíduo tem que fazer as contribuições, porque a aposentadoria é um benefício previdenciário, onde há necessidade de contribuir para receber. No entanto, a previdência social, ela tem uma outra faceta, que é a faceta assistencial. Nessa faceta, as pessoas que têm mais de 65 anos de idade e que têm uma renda per capita familiar baixa, ou seja, têm necessidade do benefício, elas poderão se habilitar. No caso da sua mãe, como seu pai é aposentado, esse valor não entra no somatório da renda familiar. É como se a sua família não tivesse nenhuma renda. Nesse caso, a sua mãe poderá requerer o benefício previdenciário, pois, pelo menos com base no que você está falando, ela preenche os requisitos básicos. Oi, doutora. Compareci a um CRAS próximo da minha residência, fui orientado a preencher o CAD único para requerer o BPC-LOAS. Acontece que ele foi negado. E a dúvida é, o que eu tenho que fazer? Eu devo constituir um advogado para resolver esse problema? Olha, nesse caso, é uma situação até delicada eu te responder, porque eu sou advogada, mas eu acho que a gente tem que procurar fazer tudo com aquele que sabe. Então, eu, se fosse requerer algo no judiciário, mesmo sendo advogada, eu procuraria um advogado, até porque eu não domino todas as áreas. As pessoas têm que entender que é uma questão de investimento, você ser auxiliado por um profissional qualificado. Por quê? Porque você, com certeza, vai obter o que você deseja de forma mais célere. E isso, só por isso, já vale a pena. Olá, doutora. Eu escutei falar que para ter direito a receber o benefício BPC-LOAS, eu tenho que comprovar ter baixa renda. O que é baixa renda para este efeito e como é que eu comprovo essa baixa renda? Baixa renda para esse efeito, via de regra, pela lei, é 1/4 do salário mínimo, que seria R$ 345 aproximadamente. Isso em 2024. Se existe uma outra pessoa que recebe o BPC-LOAS na sua casa, esse valor que ela recebe não entra no cálculo, né, da renda per capita familiar. Se você tem um aposentado que mora com você e ele recebe um salário mínimo, né, no caso seu marido ou esposa, também esse valor não vai ingressar no cálculo da baixa renda. Então, o que você tem que fazer? Você tem que considerar todos os valores que entram nesse cálculo, excluindo aqueles que não entram, né? No caso específico, esses dois que eu falei. E se você tem algum tipo de despesa especial por alguma doença, por alguma enfermidade, por alguma incapacidade, você tem uma alimentação, medicamento, tratamento, isso pode entrar como custo e reduzir o valor da sua renda per capita familiar. Olá, doutora. Moro com mais 2 irmãos e nenhum de nós conseguiu se aposentar. Eu nunca contribuí. Os outros 2 não contribuíram de forma suficiente. Quando foram requerer a aposentadoria, houve indeferimento em razão de não terem feito pagamentos. A minha dúvida é: nós 3 teremos direito de receber o BPC-LOAS? Boa pergunta. Sim, terão. Se vocês já preencherem os demais requisitos, né, uma idade de 65 anos e não tiverem nenhuma outra renda,
vocês inicialmente estão habilitados para receber o BPC-Loas. Não vai haver problema de cada um receber o seu próprio BPC-Loas. Olá, doutora. Sou beneficiário do BPC-Loas. Recebo um salário mínimo mensal. A minha dúvida é a seguinte: quando eu morrer, a minha esposa terá direito à minha pensão por morte? Não, não terá direito à sua pensão por morte. Tá, e como é que você pode resolver isso? Eu posso te dar uma sugestão. Eu sei que é complicado, mas alguma coisa você tem que fazer, até porque você está mostrando preocupação com ela. Sugiro que você se inscreva no INSS como contribuinte facultativo, que é aquele que não tem atividade, e pague 15% em cima de um salário mínimo, que deve dar em torno de R$ 155. Dessa forma, quando você vier a falecer, o seu benefício BPC-Loas vai ser automaticamente extinto, mas ela vai poder se habilitar a receber a sua pensão por morte. Meu filho autista recebe o BPC-Loas. Meu marido faleceu. Meu filho vai ter direito de receber a pensão por morte do meu marido? Não, não vai ter, não. O que você vai ter que analisar é que pode haver uma escolha do benefício que seja mais vantajoso. Então, antes de qualquer providência, você tem que verificar qual seria o valor do benefício previdenciário do seu marido, no caso, a pensão por morte. Mesmo que o seu marido deixe uma pensão por morte de um salário mínimo, é importante a gente entender que a pensão por morte, ela gera direito ao 13º salário, e o BPC-Loas não. Outro fator muito importante que poderia determinar a opção pela pensão por morte é o fato de que dificilmente o INSS ele corta esse benefício, ao passo que o BPC-Loas está sempre na mira. Olá, doutora. Fui casada com meu marido durante 30 anos. Agora ele saiu de casa, me abandonou e disse que não vai dar pensão. Eu tenho direito ao BPC-Loas? Bem, a gente tem duas situações aqui, né? A primeira é o caso concreto em relação ao fato dele ter ou não ter que lhe dar pensão. Isso é uma coisa que você deve procurar um advogado de família para te orientar melhor. Mas em relação ao BPC-Loas, o que a gente tem que ver? Se você tem uma deficiência, se você tem 65 anos e não tem renda nenhuma, inicialmente você pode se habilitar a receber esse benefício, sim. Oi, doutora. Sou beneficiária do BPC-Loas e fui pedida em casamento. Isso pode alterar alguma coisa no valor do meu benefício? Bem, primeiro você tem que saber o seguinte: você é beneficiária do BPC-Loas porque você conseguiu comprovar os requisitos. Ter 65 anos ou mais, ter algum tipo de deficiência e ser de baixa renda, né? Não ter renda nenhuma ou ter uma renda per capita familiar de até 1/4 do salário mínimo. O grande problema em relação ao seu casamento é quanto ganha o seu futuro marido. Se ele for aposentado da Previdência Social e ganhar até um salário mínimo, nenhum problema. Case e seja feliz. Mas caso ele ganhe acima disso, o valor da renda dele vai ser considerada para fins de renda per capita familiar. E você realmente corre o risco de perder esse benefício.